Esta é a hora de agir. Hoje trazemos da Universidade do Algarve a professora Maria João Bebiano e a professora Maria Alexandra Teodósio. E da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Mónica Ferreira Costa. Hoje colocamos a discussão o tema: como tirar os plásticos dos oceanos. Sejam bem-vindos, caros amigos do planeta. Começa agora o programa Hora de Agir. Nos dias de hoje, compreender as vias da causa e efeito e a resposta dos ecossistemas aos crescentes impactos humanos cumulativos e às mudanças climáticas, como impulsionadores de mudanças na maioria dos ecossistemas marinhos, é a via para a mudança do paradigma para um futuro melhor. As atividades humanas do continente que lançam rejeitados são os maiores emissores da poluição nos oceanos. Esta afirmação pode ser o mote para a introdução desta situação de calamidade, que são os resíduos sólidos lançados aos oceanos, nomeadamente o resíduo plástico, que é de longe o resíduo mais presente e que tende a permanecer nos oceanos por anos, já que a maioria dos casos estes não são biodegradáveis. Ao transformarem-se em microplásticos, o resíduo entra na cadeia alimentar, entra na teia trófica e circula pelas espécies da biodiversidade marinha e chega até nós, o causador. Obrigada por terem aceitado estar aqui conosco e a disponibilidade em partilhar o seu conhecimento neste tema tão atual e preocupante. Vamos começar esta primeira parte do programa com a Mónica Costa, que vai ajudar-nos nesta compreensão da dimensão do lixo nos oceanos e dos impactos globais dos diferentes oceanos, com ênfase para o Brasil. Mónica Costa, como é que o Brasil está a lidar com esta questão e que políticas públicas existem designadamente para redução no futuro próximo e até ao desaparecimento deste flagelo? Ainda será possível? O que propõe? E às pessoas comuns, como contribuir para esta mudança? Obrigada, Carmen. Obrigada pelo convite para participar aqui desse grupo super importante de mulheres cientistas que vêm discutir aquele que vai ser o grande assunto, dessa década dos oceanos que se inicia e também o grande assunto da década da recuperação dos ecossistemas que vem em paralelo. Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre lixo no mar, principalmente os plásticos. Então, o Brasil, ele vem já há muitos anos, há décadas, na verdade, construindo alguns mecanismos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, e outros instrumentos legais específicos. A gente cita aí o caso dos pneus, e de outros resíduos sólidos que também têm instrumentos específicos. Essa construção ela vem já de muito tempo, mas recentemente, no ano
de 2018, com o lançamento, logo no início do ano de 2019, o Brasil publicou a sua Política Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Então, em termos de instrumento legal, é uma situação muito recente, né, que traduz uma vontade da sociedade expressa por seu governo, né, de trabalhar nesse assunto. Por outro lado, né, pelo lado da sociedade, o que a gente observa é que nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 5 anos, houve um crescimento da visibilidade desse problema por parte da sociedade e, consequentemente, um aumento da preocupação. Então, eu acredito que hoje a gente tem uma sociedade um pouco mais mobilizada em torno do problema. No entanto, uma sociedade que ainda não está plenamente informada do que precisa ser feito, né, e do seu papel nesse processo de recuperação dos oceanos, no processo de diminuição das fontes e também a gente sempre espera, né, sempre olha lá para frente, lá para algumas décadas à nossa frente, o processo de despoluição dos oceanos. Para Maria João Bebiano, gostaríamos que comentasse o facto de que na Europa o conhecimento sobre o lixo no oceano está consolidado. Pelo menos integra já como problema identificado, a nível das causas e dos efeitos, cuja resolução passa por políticas comunitárias, sobre atividades ao longo das costas dos países europeus. Que responsabilidade a Europa tem assumido para a resolução do problema? Há liderança da promoção de processos de limpeza? Eu, para já, começava por agradecer o convite. É com muito prazer que hoje me encontro aqui. Antes de entrar na parte europeia, eu gostava de chamar a atenção para que Portugal criou um grupo a nível da Comissão Oceanográfica para responder a este desafio a nível nacional. Ou seja, como sabem, a Unesco declarou a década da ciência para o oceano e a nível português existe um grupo que integra a Universidade do Algarve, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, a Universidade dos Açores, que está, no fundo, a posicionar-se para essa década e para o desafio que vai ser lançado e que está, no fundo, a elaborar a posição portuguesa para, no fundo, os próximos anos. Mas voltando à sua questão, evidentemente a União Europeia tem tido várias posição e várias legislação, e inclusivamente há uma diretiva recente que vai entrar em vigor agora em 2021, onde vai ser proibido a utilização de um conjunto de questões do dia-a-dia que nós usamos plástico, como sejam as cotonetes, os copos, enfim, um conjunto de questões que vão ser proibidas em 2021 e também foi decidido haver, no fundo, um imposto. Ou seja, está previsto, eu não sei se isto não terá que ser um bocadinho alterado com a situação do Covid, mas está previsto que haja um imposto a partir de janeiro, em que serão 8 cêntimos por cada quilograma de plástico não reciclável. Portanto, o objetivo é reciclar o mais possível. De qualquer maneira, como sabem, o plástico não é quimicamente todo igual e, portanto, daí o problema não ser tão fácil reciclar e, portanto, a União Europeia, nesta diretiva, pretende reduzir o plástico e, especialmente, reduzir aquilo que são os plásticos oxodegradáveis. O que é isto? São os plásticos que, por ação do calor ou da luz, se degradam quer em micropartículas, quer completamente nos seus componentes químicos, e esses oxodegradáveis têm aditivos que também são tóxicos. Portanto, esse é o objetivo, é reduzir a partir de 2021 esse tipo de plásticos, também os plásticos de utilização única, portanto, que é, no fundo,
aqueles que representam 1 a 5 trilhões a nível mundial e, portanto, não é só na Europa, isto tem que ser quantificado, enfim, a nível global, porque o plástico, como é leve, passa de uns sítios para os outros e, portanto, apanhamos com certeza aqui também na Europa plásticos de outros sítios e, portanto, também os produtos das artes de pesca também está previsto que possam ter que alterar a sua composição. Depois, também a nível da União Europeia, até 2029 pretende-se que haja uma redução de 90% da utilização das garrafas e entre 2025 e 2030 é obrigatório que haja 25% de material reciclado. Portanto, isto são apenas algumas das questões em que, além de reduzir o plástico, a União Europeia tem uma meta de que, com estas medidas, reduzir 3,4 milhões de toneladas de carbono, contribuindo também para a diminuição das alterações climáticas. Portanto, ou seja, numa perspectiva de economia circular também ao tomar estas medidas. Portanto, isto, enfim, em traços muito gerais, apenas para dizer que há uma grande preocupação de redução deste composto e também, obviamente, de sempre que seja possível substituir todo o material plástico por outro, sempre que for disponível. Portanto, essa também é outra, no fundo, das mensagens. E, portanto, penso que em traços gerais isto é aquilo que a nível da União Europeia se propõe nos próximos anos. Maria Alexandra Teodósio, como podemos perceber ou fazer perceber às populações que os microplásticos estão no nosso prato? Que abordagem já está a ser feita para estudar este assunto? Ou em que medida a biodiversidade já está afetada? Há incentivos dirigidos à investigação? Boa tarde a todos, neste espaço tão agradável de lusofonia, é sempre muito bom falarmos em português. E com os oceanos a unir-nos como temática, ainda mais agradável é. E, no fundo, é um alvo que nos preocupa a todos e que, discutido em conjunto, ficará muito mais fácil de considerar. Portanto, agradeço o convite feito pela Carmen e também pela produção do programa para poder também partilhar um pouco mais do contributo da Universidade do Algarve para esta problemática, adicionando alguns aspectos para além de toda a informação que a professora João Biano também já referiu. A dimensão deste problema não é só grande, mas também é cumulativa e a questão de o plástico levar de facto muitos anos, como a Carmen referiu, para se degradar, cerca de 400 anos, e a grande questão é que origina na sua fragmentação partículas muito pequenas, designadas por microplásticos, que são depois ingeridas por muitas espécies marinhas, incluindo invertebrados e peixes, que entram depois na rede alimentar marinha e posteriormente na humana. A temática dos plásticos gerou muita atração no meio científico e têm sido publicados, de facto, muitos estudos onde são evidenciados o impacto do plástico nas teias alimentares. Estudos realizados na Universidade do Algarve também já deram o seu contributo. Temos exemplos em larvas de peixe amostradas no Golfo da Guiné, em São Tomé especificamente, que mostraram que as micropartículas, que os microplásticos de facto são dos itens mais frequentes no seu tubo digestivo, mas também temos muitas evidências aqui em Portugal, no estuário do Guadiana, em seres como alforrecas, ou na costa algarvia, como as gaivotas e as cegonhas, que são das mais afetadas em média, com mais de 4 gramas de plástico nos estômagos. Tudo isto são dados que têm sido recolhidos, só para dizer alguns exemplos. Existe bastante informação sobre esta questão, portanto é um problema grave e que é uma problemática que tem uma certa vantagem, considero eu, que é mais fácil chamar a atenção da sociedade porque é uma problemática visível. Os oceanos
têm outros problemas que são muito mais silenciosos, como o caso da acidificação dos oceanos, mas que é igualmente grave e que indiretamente também pode ser atenuada com a redução da produção de plástico, também como já foi abordado aqui há pouco. O trabalho, em geral, com a sociedade na alerta desta questão e, sobretudo, na questão do impacto dos microplásticos, tem sido também trabalhada a nível da ciência cidadã aqui na Universidade do Algarve. Tem sido, sobretudo, chamada a atenção que os microplásticos têm a mesma dimensão que as pequenas presas que flutuam no mar e que andam à deriva e que são a base da teia alimentar marinha, o conhecido plâncton. Temos feito campanhas associadas ao voluntariado ambiental para a água da Agência Portuguesa do Ambiente, onde são realizados eventos, onde se fazem pequenos arrastos com redes muito finas, onde são recolhidos simultaneamente microplásticos e plâncton, e depois é mostrado à comunidade que eles de facto são muito parecidos em termos de dimensão, de cor, de forma, e que facilmente podem ser confundidos. Isto é um alerta valioso pela prática e com colaboração entre os cientistas e a sociedade em geral. Mónica Costa. A saúde dos ecossistemas passa também pela poluição zero. E como esta situação está ainda muito longe de ser conseguida, como trazer o conceito de poluição por resíduos sólidos para a poluição por microplásticos? Há necessidade da desconstrução dos conceitos ou a introdução de um novo paradigma? O que a gente pode dizer sobre essa questão de como se tratar a poluição por microplásticos, seja em nível científico ou junto à sociedade, né, através da comunicação científica, e para que a gente possa contar, né, com a colaboração de todos, não só no aspecto da ciência cidadã, mas também no aspecto de colaboração, de articulação social para cobrança, né, de que esse problema seja priorizado. Eu acho importante, ao invés de desconstruir paradigmas, já que a gente tem uma definição de poluição marinha que é antiga, né, vem lá da década de 70, mas que foi capaz de evoluir ao longo do tempo, que a gente evolua também a forma como a gente aborda a poluição marinha de uma forma geral. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar as pessoas é o fato de que nenhuma poluição marinha ocorre sozinha, né? Então, a poluição por plásticos, ela está frequentemente associada a uma falta de saneamento básico, então ela também vai estar ocorrendo junto com o esgoto doméstico, com aportes continentais. Então, ela nunca vai estar só o plástico na água, né? A gente vai ter ali uma combinação de outros tipos de poluição, com nutrientes, remédios que a gente toma e que acabam sendo levados pelo esgoto, também com matéria orgânica, com metais, com outros compostos orgânicos. E no meio daquilo tudo, né, nós temos os plásticos de diversos tamanhos e a possibilidade deles se transformarem em microplásticos. Principalmente quando a gente fala de esgotos domésticos, que poluem os rios, poluem os estuários e depois isso vai chegar ao mar, ou então que são lançados diretamente nas zonas costeiras. A gente está falando de um efluente, né, de uma carga orgânica que vem trazendo, junto com os microplásticos, matéria orgânica que vai consumir o oxigênio que está dissolvido na água. Então, esse cenário todo, ele é emoldurado por uma situação de baixo oxigênio, que a gente chama de hipoxia ou anoxia, em alguns casos. Ou seja,
A chegada dos microplásticos ao ambiente costeiro e marinho, ela é apenas um dos elementos da poluição marinha como um todo. Então, o que eu vejo como importante é a gente evoluir o conceito de poluição marinha e trabalhar com ele junto à sociedade, no sentido de informar que você pode estar poluindo inadvertidamente com diversos componentes que você nem imagina. Então, a inserção dos microplásticos em um contexto mais interessante, um contexto mais completo, né, da condição dos oceanos, é que eu acho que é a nossa grande contribuição nos próximos anos. Porque se a gente lembrar, por exemplo, que associados a esses microplásticos estão outros poluentes, quando eles forem ingeridos, como Maria Alexandra explicou, não serão só os microplásticos que vão ser ingeridos. Os outros poluentes orgânicos que estão associados a eles também vão vir a contaminar a teia trófica marinha, chegando até as populações humanas, dependendo do que se consome em cada região em termos de pescado. A sociedade compreender os microplásticos passa por ela compreender a definição de poluição marinha, né, e compreender que a poluição marinha é um fenômeno complexo e que quando a gente fala em poluição por plástico, poluição por metais, poluição por poluentes orgânicos, nós não estamos falando de caixinhas estanques, nós estamos falando de uma grande caixa onde tudo isso ocorre misturado. Então, procurar valorizar ações que, ao frearem ou ao controlarem um poluente, tenham suas externalidades positivas no controle de outros poluentes acompanhantes. E isso eu acho que vai ser um grande desafio, mas que deve ser valorizado no sentido de se ganhar tempo no processo, no possível processo de despoluição dos oceanos por outros poluentes, porque em termos de microplásticos, a despoluição ela chega aos níveis da utopia, né? A gente ainda não tem tecnologia para isso. Temos tecnologias para outras frações de tamanho do plástico, mas para os microplásticos não. Então, continuaremos em busca, né, dessa tecnologia, continuaremos aí no cutting edge da ciência para se chegar em uma solução que possibilite a remoção, pelo menos parcial, né, do passivo ambiental que a gente tem, sem falar no controle das fontes, que é a utopia, né, de quem trabalha com poluição marinha, é controlar as fontes, né, para que a poluição não venha a ocorrer. Maria João Bebiano, qual é a grande orientação que o Centro de Investigação que dirige em relação à importância da economia no mar? Pode sempre fazer-se a ligação entre o desenvolvimento da economia do mar e a poluição por resíduos de plástico não biodegradáveis? É possível, mas ainda estamos numa fase muito incipiente. Em relação ao Centro de Investigação Marinha e Ambiental, nós temos estado envolvidos em vários projetos de investigação e também um bocado relacionados com aquilo que a Mónica acabou de dizer, ou seja, estudar o efeito dos microplásticos com poluentes orgânicos associados, para ver os efeitos, ou seja, não só do microplástico como das misturas dos microplásticos. Mas neste momento uma das preocupações não é já só os microplásticos, mas sim os nanoplásticos, ou seja, com a dimensão inferior a 100 nanómetros, e esses entram nas células facilmente. E o Centro está envolvido num projeto financiado pela União Europeia no âmbito do programa GPI Oceans, com 11 países europeus, e que tem por objetivo identificar quantidade de nanoplásticos, que se sabe muito pouco, só já foi identificado no Atlântico, mas não se sabe os diferentes níveis,
e, ao mesmo tempo, estudar laboratorialmente o efeito desses nanoplásticos nos organismos. Portanto, é urgente retirar do oceano os plásticos de qualquer dimensão. Também por causa disso, eu tenho estado envolvido na avaliação mundial do estado do oceano das Nações Unidas e que estará neste momento a aprovar na Assembleia Geral o segundo relatório da avaliação do estado do oceano, onde um dos capítulos é, como não poderia deixar de ser, no fundo, o resumo da situação mundial do plástico e, portanto, que é preocupante e que, no fundo, também identifica, no fundo, pistas para que os gestores e os decisores no futuro possam tomar medidas para tentar diminuir a chegada do plástico ao oceano. Portanto, será uma mais-valia de um documento que cobre todos os aspectos do oceano. É o segundo relatório, o primeiro é considerado o nível de base, mas este relatório traz informações sobre as tendências, o que piorou, o que melhorou e, obviamente, o capítulo dos microplásticos, que está introduzido no capítulo dos resíduos sólidos, dá uma imagem bastante negativa da situação. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos dentro de poucos instantes. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte deste nosso programa. Maria Alexandra Teodósio considera que pode haver relação entre as alterações ambientais, por exemplo, considerar interferências fenológicas, porém ter também um impacto sobre a disponibilidade dos recursos aliêuticos? A Universidade do Algarve tem na sua essência, na sua criação, o curso de Biologia Marinha, que surgiu há cerca de 40 anos atrás, e associado a este curso inicial desenvolveram-se também muitas atividades de investigação sempre focadas nas ciências do mar. Na realidade temos 2 centros de investigação muito fortes na área, um que é dirigido pela João Biano, que já acabou de referir, e que nos levaram, quer a parte dos nossos estudantes na área das ciências do mar e da biologia marinha, quer os centros de investigação com os diferentes projetos, que nos motivaram a tomar medidas, de facto, internas na universidade para combater esta problemática da plastificação dos oceanos, partindo de dentro. Em 2018 foi lançada uma campanha interna na Universidade do Algarve para sensibilizar a comunidade académica para a redução da utilização de materiais de plástico descartável, de uso único, com base, de facto, nos resultados da investigação, que já era muito óbvia na altura, dos impactos que tinham nos ecossistemas marinhos. Nesse âmbito foi criada uma campanha que se chamou e que se chama e que está ainda em vigor, que é o Algo Mais Saudável com Menos Plástico, e onde foram criados alertas por e-mail, painéis colocados em todas as cantinas, bares e residências da universidade, explicando o impacto que os diferentes tipos de plástico tinham na vida marinha, nos ecossistemas em geral e na saúde humana. Simultaneamente, os serviços de ação social e a Associação Académica da UALC deixaram de comprar qualquer tipo de material de plástico, de uso único. Esta prática passou depois para alguns bares e restaurantes privados dentro do campus, mas também nos restaurantes na envolvência dos campos da universidade. E a prática passou mesmo para algumas escolas secundárias do Algarve. Foi incentivado o uso da caneca ou do mug nas cantinas e bares. Foram também feitas ações de formação com o pessoal de apoio nas cantinas e nas residências. Foram disponibilizados ecobags para uso de gestão própria dos funcionários. E a UALG, em 2019, foi galardoada pelo Prémio Novo Verde num projeto que se concorreu em conjunto, um projeto institucional que se chamou Reciclar Plástico é uma Arte, desenvolvido em conjunto com os estudantes de artes da instituição,
onde o plástico recolhido dentro da universidade é depois trabalhado por estudantes de artes e de prototipagem, através da sua transformação em filamento de plástico. Promove-se assim, neste programa, a redução de garrafas de água, também com a aquisição de bebedouros públicos em locais de fácil acesso. E também em 2019 a DECO juntou-se à campanha da Universidade do Algarve, o Algo Mais Saudável com Menos Plástico, e promoveu também nos municípios do Algarve MUPIs, portanto, junto às praias, junto aos centros urbanos, com mensagens claras à população, feitas com base nos estudos científicos produzidos na universidade. Exemplos concretos, passava-se a mensagem: nas praias do Algarve, em média, encontram-se mais de 150 partículas de microplásticos por cada metro quadrado de areia. Outros exemplos, 43% das aves estudadas pela Universidade do Algarve, neste caso em concreto pelo Centro de Ciências do Mar, tinham ingerido plástico, entre outras mensagens. Isto tudo com o envolvimento quer dos estudantes, quer dos investigadores e docentes na prática, como mostrar o papel da instituição como um todo. Mónica Costa, quais seriam para si os grandes compromissos no desenvolvimento sustentável? Podemos falar dos ODS, como cartilha consagrada, os ODS que devem ou podem ser mais utilizados no combate à poluição marinha? Os ODS podem funcionar a nosso favor, quero eu dizer, contra a poluição? Eu sempre gosto muito de pensar naquela imagem do ODS 14, que é a vida da água, no centro de todos os outros ODS, né? Então, eu chamo de o meu sol azul, porque a gente colocando a vida na água no centro de diversos objetivos, né, a gente tem uma maior facilidade, primeiro, de explicar às pessoas como é que os oceanos são impactados, que eles são impactados através de diversas ações em terra, né? Algumas com base no mar também, mas a maioria dos impactos dos oceanos eles têm base em terra. E os resíduos sólidos, o lixo no mar, e principalmente o plástico, é um dos maiores exemplos disso, né? Então, alguns ODS que eu mencionaria aqui como sendo prioritários para serem trabalhados é a redução da pobreza, né? O aumento do saneamento, dos níveis de saneamento básico, não só das cidades costeiras, mas de todas as cidades, porque toda cidade, de uma forma ou de outra, está numa bacia hidrográfica. E essa bacia hidrográfica vai transmitir os impactos que ela sofrer, vai amplificando ao longo do seu caminho até chegar no oceano. Então, eu acho que esses dois, para mim, são assim, muito caros, né? Depois do 14, né, que é a vida na água. E eu acho que todos os ODS têm algum papel, né? Quando a gente pensa em cidades, quando a gente pensa em equidade, quando a gente pensa em qualquer forma de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de relacionamento com o meio ambiente em terra, tudo isso vai refletir na poluição costeira, principalmente, e mais adiante na poluição marinha. Então, eu acho que a oceanografia é uma ciência que tem o privilégio, né, de olhar todos os ODS, sem deixar nenhum deles de fora, porque as nossas populações em todo o mundo, e o mundo lusófono não é diferente, né, elas estão concentradas nos ambientes costeiros. Os usos do mar que a gente tem estão concentrados nas zonas costeiras. Então, como os ODS eles estão no tecido da sociedade, eles estão também no tecido do que a gente pode fazer pelos oceanos. Então, eu acho que, além da redução da pobreza e do saneamento básico, todos eles têm alguma coisa que pode ser feita e que vai refletir nos oceanos.
É como aquele efeito borboleta, né? Bateu as asinhas lá na Amazônia, acontece alguma coisa no Oceano Atlântico. Maria João Bebiano, ainda sobre a produção e utilização de componentes plásticos pela indústria, há regras sobre a utilização de forma de polietilenos, PEs, de polipropilenos, PPs, e de politerafetalato de etileno, PET, e nylon nos produtos cosméticos, por exemplo? E de alguma forma podemos tomar consciência deste facto? Há riscos para os oceanos? Relativamente, voltando um bocadinho aos ODS, eu gostava, além de, obviamente, que o 14 é aquele que mais está relacionado com isto, mas eu chamava a atenção da meta do 14.1, que é efetivamente aquele que estabelece que se deve reduzir a poluição até 2025. Não sei se teremos, obviamente, chegarmos lá, mas pelo menos há esse objetivo. Quanto aos plásticos, efetivamente eles são todos diferentes, têm composição química diferente e comportam-se diferente no oceano. Uns são mais densos que a água, outros são menos densos, outros mantêm-se à superfície, outros vão estar mais nos sedimentos e, portanto, por uma vez que sedimentam mais rapidamente, mas a quantidade que é produzida é diferente, ou seja, o polietileno é aquele que se produz mais, depende das suas utilizações e, portanto, não tem a mesma facilidade de serem substituídos e, portanto, temos que estar, no fundo, a olhar para os efeitos que são diferentes no meio marinho de cada um deles, não são efetivamente a mesma coisa, embora toda a gente chame plástico, mas são quimicamente diferentes, e diferentes também relativamente às outras questões. Maria Alexandra Teodósio, o que é que os ambientalistas esperam de nós? Como ajudá-los a participar nesta luta que é de todos? Eu acho que a passagem do conhecimento científico para estas associações tem que ser feito com base de uma forma consciente, efetiva, de forma a coproduzirmos mensagens assertivas e eficazes para a comunidade de uma forma geral. A maior parte, de facto, das associações ambientalistas, eu acho que têm encarado esta problemática de uma forma muito ponderada e têm colaborado com os cientistas na busca da informação mais correta. Voltando um pouco também aqui para o caso da Universidade do Algarve, temos colaborado com várias associações, como ressalto o caso da Siena, que tem sido um exemplo em Portugal na defesa desta causa, na promoção de facto das ações sempre muito suportadas com base no conhecimento científico e depois expressas de formas inovadoras que facilitam a comunicação com a sociedade, com arte, com exposições, com concertos. E esta é uma forma muito mais com sucesso de chegarmos à comunidade em geral. De uma forma geral, ressalto também um filme, o Albatroz, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, que de facto expressa de forma angustiante o impacto da ingestão de plásticos pelos progenitores, que leva depois à morte e à não eclosão dos ovos dos filhotes. Esta é uma forma de passar a mensagem que depois tem como base também o resto da vida marinha. Temos os mesmos resultados, por exemplo, em pequenos crustáceos, que os ovos, quando eles são alimentados com microplásticos, os ovos não eclodem, ou se eclodem com deformações, mas passarmos a mensagem com base em organismos que são facilmente mais próximos de nós e que a mensagem choca mais, eu acho que
pode ser acho que é uma boa parceria e eu acho que de uma forma geral tem sido feita com sucesso. O programa infelizmente vai acabar. Não será possível esgotar todas as abordagens sobre esta demanda. Pelo que gostaríamos que, pensando nos impactos antropogénicos sobre os oceanos, gostaríamos de dar 1 minuto a cada uma das nossas convidadas para que formulem uma última mensagem. Por favor, Mónica Costa. Eu acho que a minha mensagem vai para todos, né, da nossa comunidade lusófona, mas eu queria deixar uma mensagem especial para os colegas professores, desde aqueles que ensinam aos bem pequenininhos que acabaram de chegar na escola, até aos professores como eu, né, que ensinam aqueles que já terminaram o doutorado. Nós todos temos um papel em comum, tem um fio que nos une. E o que eu acho que a gente precisa fazer de uma forma, assim, um pouco pegando o gancho do que Maria Alexandra estava falando, é nos qualificar para falar do assunto. Porque o nosso público é gigantesco e o nosso público tem um poder de replicação da informação em casa e na sua comunidade. Então, quanto mais qualificados forem os professores, quanto mais apoio eles receberem para distribuir essa mensagem, acho que mais interessante ela vai ser. Então, acho que o plástico é um problema urgente, mas que a gente não pode, de forma nenhuma, tirar a importância da educação continuada, né, para os adultos, porque hoje em dia a gente não pode parar de estudar depois que sai da escola, na efetividade de qualquer ação que a gente venha a propor e mais tarde a tomar. Então, professores, qualifiquem-se, porque a qualidade da informação que vocês derem vai ser muito importante para que essa luta continue ao longo das décadas. Maria João Bebiano. Para já, a primeira mensagem é: tenham cuidado, não deitem as máscaras resultantes do Covid no oceano, que infelizmente já se encontram em grande quantidade. Por outro lado, eu gostaria muito que este problema do plástico servisse para ampliar o problema da poluição marinha, a maior parte mais perigosa, se calhar, que o plástico, mas que não é visível. E, portanto, eu penso que se conseguirmos, no fundo, trazer a população para o problema generalizado da poluição do plástico e dos outros contaminantes, penso que prestaremos um bom serviço à saúde do oceano. Maria Alexandra Teodósio. Eu, para terminar, gostava de referir que todo o plástico que retirarmos do meio marinho será sempre uma gota de água no oceano. Não quer dizer que não se retire e não quer dizer que todas as atividades que promovam a recolha não se devam fazer. Eu participo, incentivo muitos a participarem, mas todos os anos entram de facto no mar milhões e milhões de toneladas de plástico e é preciso fazer muito mais, não só a nível das políticas gerais, mas a nível da nossa ação individual. Sempre que consumimos, eu acho que podemos escolher materiais e produtos que respeitem o ambiente e que não contribuam para os plásticos marinhos. Temos todos que interiorizar que o caminho dos plásticos deitados fora, como qualquer curso de água, é o mar, é sempre o mar. E para fechar a torneira dos plásticos em terra, neste momento temos que parar essa enxurrada e para isso temos que agir, reduzir o uso dos plásticos de uso único, incluindo os descartáveis no âmbito da pandemia. Só isso fará a diferença no futuro saudável do nosso oceano e de todos nós na época Covid. E assim termina mais um episódio Hora de Agir. Fique connosco semanalmente, pois trazemos-lhe temas interessantes que farão agir pelo planeta por um melhor clima. Até para a semana.